A segunda edição do podcast Diálogo com Otelino traz um resumo do que foi discutido no encontro do Colegiado de Presidentes das Assembleias Legislativas do Nordeste, o Parla Nordeste, realizado no dia 9 de agosto em Sergipe. O deputado Otelino Neto, que também é o presidente do colegiado, comenta sobre as reformas da Previdência e tributária e o impacto que pode trazer para a vida da população, principalmente dos estados nordestinos. Discussão no Parla Nordeste. No último encontro, agora em Aracaju, nós voltamos a tratar da reforma da Previdência, a nossa preocupação com a repercussão dela na vida do nordestino. Embora a Câmara dos Deputados já tenha retirado alguns itens que consideramos muito importantes, que tivessem sido retirados mesmo, como, por exemplo, as mudanças na aposentadoria do trabalhador e da trabalhadora rural, como, por exemplo, a extinção do BPC, que é o benefício de prestação continuada, que atende justamente aquelas populações mais carentes, que mais precisam da assistência do Estado, mas ainda mantiveram alguns pontos que consideramos negativos e que temos a expectativa de que o Senado promova as modificações, retirando esses itens que atentam principalmente contra a população do Nordeste. Me refiro, por exemplo, à perda de 40% dos pensionistas, ou seja, o aposentado que tem aposentadoria no valor de R$1.000, por exemplo, ao falecer, o pensionista, se aprovar a proposta de lei do Poder Executivo, vai ter um déficit de 40%, ou seja, ganharia R$600, o que nesse caso poderia inclusive ficar abaixo do salário mínimo, o que teria um impacto muito grave na vida das pessoas. Por isso, nos posicionamos com relação a esse e alguns outros aspectos que achamos que o Congresso Nacional deve retirar para que a reforma da Previdência ela não atinja justamente o segmento que mais precisa desse caráter solidário da Previdência Social. E se forem aprovados, se a proposta for aprovada do jeito que está, vai retirar boa parte do sentido da Previdência Pública, que é o aspecto compensatório, é ser um instrumento de redução das desigualdades sociais no nosso país. Pacto Federativo. Tratamos ainda de outros temas importantes, como a necessidade de reformular o Pacto Federativo e fazer com que mais recursos sejam disponibilizados, não sejam tão centralizados no governo federal e sejam disponibilizados aos estados e municípios. Afinal de contas, nós estamos mais perto da população, as prefeituras, os governos estaduais. Hoje, essa conta não bate, existe uma concentração excessiva no governo federal e essa distorção compromete a execução de políticas públicas importantes. Por exemplo, a educação básica, que é fundamental, ela é responsabilidade do município, o ensino médio do Estado, mas os recursos que são transferidos para os estados e municípios não são suficientes para que se façam os investimentos que devem ser feitos em educação. Por outro lado, o governo federal, além de concentrar muitos recursos, ainda por equívoco, o atual governo federal faz cortes justamente na área de educação, o que nós consideramos também, e decidimos isso na nossa reunião, que é algo que compromete o futuro do país. Quando se corta recursos do volume que se está cortando da educação, é algo que as atuais e as futuras gerações certamente pagarão o preço desses equívocos que são cometidos agora. Direitos do povo nordestino. Ratificamos a nossa posição de que não só o nosso colegiado de presidentes, mas a nossa postura enquanto presidente de Assembleia em nenhum momento é de enfrentamento com o presidente da República. Nós compreendemos que, embora o presidente tenha tido menos votos aqui do que o seu adversário, vários milhões de votos a menos, nós precisamos ter uma relação com ele, afinal de contas foi eleito, mas nós não aceitaremos e protestaremos sempre quando entendermos que o Nordeste está sendo prejudicado, seja através de retaliações, não repassando recursos e não encaminhando programas que são direitos do povo nordestino, seja com declarações infelizes que agridam o povo do Nordeste,
porque nós não aceitamos esse tipo de declaração. Até porque nós sabemos que o povo nordestino tem muito valor, é um povo amigo, é um povo alegre e que a nossa região ela produz muito para o Brasil. Aliás, o Nordeste é fundamental para o país e o presidente da República ele deve liderar a pacificação do país e não ficar tentando discriminar uma região porque esta região não lhe deu a vitória que ele esperava. Tem que respeitar as opiniões divergentes. Nós temos orgulho de ser nordestinos, vamos continuar, como eu já disse, respeitando institucionalmente o presidente da República, mas sempre protestando com veemência quando entendermos que o Nordeste está sendo prejudicado. No mais, não concordamos com a afirmação que o presidente da República deu novamente, querendo que para que as parcerias ocorram, os governos e os políticos do Nordeste façam juras de fidelidade ao presidente da República. Não é assim que se comporta. O recurso que está lá não é do presidente da República, é um recurso público que está administrado pelo governo federal. Então, manteremos postura de equilíbrio, mas sempre vigilantes para que a população do Nordeste não seja prejudicada. Reforma tributária. A reforma tributária, é preciso primeiro que estabeleçamos o que é que nós queremos. Se é fazer como na reforma trabalhista, que se retirou o direito dos trabalhadores com a justificativa de que isso iria permitir a geração de mais empregos, e isso não aconteceu. No que diz respeito à reforma tributária, é preciso compreender que quem tem que fazer o sacrifício maior é aquele que mais tem. Ele tem que ser proporcional ao poder aquisitivo, à renda de cada segmento. A reforma tributária é um momento oportuno para tratar, por exemplo, da criação do imposto sobre grandes fortunas. Por quê? Mexer nos impostos justamente naquele segmento que mais precisa. Ou seja, quando se aumenta a carga tributária, chega primeiro em quem? Nos servidores da iniciativa privada e também nos servidores públicos, que o desconto é feito na fonte. A reforma tributária ela só será justa se ela tiver como foco promover justiça tributária e, a partir da justiça tributária, ser um instrumento de combate às desigualdades. Fora desse caminho, será mais um instrumento que prejudicará a população brasileira. O peso dos impostos. É certo, nós admitimos que existe uma carga tributária muito elevada no Brasil, que atinge não só as empresas, mas também atinge as pessoas físicas. Eu, particularmente, não acredito que o governo federal encaminhará uma proposta que seja boa para a população. O governo federal tem dado demonstrações de que atende a interesses específicos e não interesses do povo brasileiro, porque se vier com o tom da reforma da Previdência, que não corrige distorções e prejudica o segmento mais pobre da população, se vier como a reforma trabalhista, que foi aprovada à época do governo Michel Temer, se vier com este propósito, não fará bem ao povo brasileiro. É uma discussão importante que nos próximos dias será travada e nós, agentes políticos, vamos estar atentos para que a população saiba no que esta reforma tributária vai impactar a vida das pessoas. A segunda edição do podcast Diálogo com Otelino termina por aqui. Na próxima semana, o presidente da Assembleia Legislativa do Maranhão, o deputado estadual Otelino Neto, estará de volta com seu ponto de vista sobre a política local e nacional. Não perca!